Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vá tudo bem com cada um de vocês. Bem, gente, estou aqui para nós completarmos o nosso cronograma de estudo sobre o solo. Nós estamos aqui para finalizarmos nessa última aula desse estágio supervisionado que nós fizemos esse cronograma aqui, e nós seguimos esse cronograma com aulas sobre diferentes visões sobre o solo, sobre diferentes assuntos sobre a questão do solo. E nessa última aula, que é a sexta aula, como nós informamos para vocês, que nessa última aula nós iríamos fazer uma síntese ou um resumo das aulas anteriores, que nós falamos dos temas anteriores relacionados ao solo, e é isso que nós iremos apresentar nesta sexta aula desse estágio supervisionado. Nós vamos fazer uma síntese, nós vamos fazer um apanhado de tudo aquilo que nós vimos durante as últimas 5 aulas desse estágio esse sobre o estudo do solo. Lembramos a cada um de vocês que esse estágio ele é sobre o estudo do solo, mas que ele foi dividido em 6 aulas. Na primeira aula, acredito que vocês lembram que nós falamos sobre como se dá a formação dos solos. Nós falamos sobre a formação dos solos. Na segunda aula, nós falamos sobre a importância dos solos para os seres vivos. Na terceira aula, nós falamos sobre conservação, melhor dizendo, nós falamos sobre problemas que afetam o solo. Esse foi o tema da nossa terceira aula. Aí sim, na quarta aula, nós detalhamos e falamos sobre a conservação e o bom manejo do solo. E na quinta aula, na aula passada, nós falamos sobre conhecendo os solos da região e seus aproveitamentos. Então, pessoal, esses foram os temas das últimas 5 aulas que nós fizemos aqui, que nós debatemos, que nós aprendemos em todas essas temáticas relacionadas ao estudo do solo. Esse era o nosso objetivo, de passar cada vez mais conhecimento para vocês, para que todos nós possamos cada vez mais aprender em relação ao solo. Então, hoje, finalizado, nós vamos fazer uma revisão, uma síntese de todos os assuntos estudados. Vamos falar sobre a formação dos solos, vamos fazer um apanhado sobre a formação dos solos, um apanhado sobre a importância dos solos para os seres vivos. Vamos fazer um apanhado também sobre os problemas que afetam o solo.
fazer também uma síntese sobre a conservação e o bom manejo do solo, e também sobre conhecendo os solos da nossa região e seus aproveitamentos. Assim, nós fizemos esse cronograma de estudo para nós estudarmos em relação conhecer mais e mais sobre o solo. Então, pessoal, vamos lá, vamos aqui adentrar, revisando o nosso material, revisando todos os assuntos que foram debatidos aqui nas últimas 5 aulas. Primeiro, na primeira aula, nós falamos sobre a formação dos solos, como se dá a formação do solo. Lembremos que eu fiz até uma pergunta para vocês, perguntando o que era o solo, o que é o solo no entendimento de vocês, né? E aí nós vimos que o solo é a camada superficial, né, da terra, onde construímos casas, onde se construíram as cidades, as avenidas, onde fazemos plantações, e também é onde abriga os seres vivos, né? Então, o solo é tudo isso aqui, né, que nós já vimos. E agora, como aconteceu o que aconteceu e como aconteceu para se formar o solo como nós o conhecemos hoje. Nós vimos naquela aula que existe alguns fatores que são determinantes na formação dos solos. Vocês lembram, pessoal, que nós sintetizamos esses fatores da formação do solo, como por exemplo o clima, os organismos, o material de origem e o intemperismo, né? Eu acho que vocês devem estar lembrados de tudo isso que a gente falou, que a gente mostrou para vocês, né? O clima, a importância do clima na formação do solo, que se dá onde, se o clima, por exemplo, for quente, for úmido, aí será muito mais rápido, as rochas elas vão se decompor e irão fornecer material para a formação do solo. Lembrando, pessoal, que a formação do solo se dá principalmente pelo desgaste, né, da rocha mãe ou da rocha matriz, assim como é conhecido, e as partículas, os nutrientes que se desprendem, que se soltam dessa rocha mãe, dessa rocha matriz. Isso aí, na maioria das vezes, é quem vai dar origem ao solo. Nós falamos sobre também os organismos. Isso aí, falamos sobre material de origem. Justamente esse material de origem é um material derivado diretamente da rocha mãe, que é chamado rocha mãe ou rocha matriz, e são esses minerais que se desprendem dessa rocha e ajudam na formação e complementam na formação do solo. O fator intemperismo, nós falamos da ação da água nesse processo de formação do solo, muito importante. A questão também dos ventos, os ventos na questão da erosão das rochas. Com o tempo, o vento vai tirando minerais, vai fazendo com que se desprendam esses minerais da rocha e ajude também na formação dos solos. E nós vimos tudo isso. Falamos do fator intemperismo, da água, dos ventos, o tempo também, e isso é os fatores principais para
a formação dos solos, né? E aí nós falamos também, pessoal, acredito que vocês devem estar lembrados também sobre a composição do solo de uma forma geral, de uma forma ampla, como nós falamos, que 45% dos solos, eles, de modo geral, 45% de sua composição são de elementos minerais e 25% de ar, né, e 25% de água, e apenas 5% de matéria orgânica. Então, a composição dos solos de acordo com esses fatores que nós falamos: fator clima, fator organismo, fator material de origem, fator intemperismo. Aí, de acordo com esses fatores, nós temos essa composição de uma forma ampla, de uma forma geral, que 45% dos solos são formados de elementos minerais, 25% formado de ar, 25% formado de água e 5% formado de matéria orgânica. Perdão. Então, gente, nós passamos aí, primeiro nós vimos essas informações bastante importantes em relação ao solo, porque é onde tudo começa, né? A formação do solo. Nós vimos tudo isso, né? Nós vimos de uma forma detalhada na nossa primeira aula. Nós vimos sobre isso, e lembrando que a formação do solo não acontece da noite para o dia. Isso ocorre em milhares ou milhões de anos, né? E inclusive uma coisa interessante que eu bati até nessa tecla, dizer que até nos dias atuais há a formação do solo, porque isso acontece até os dias atuais, isso não ficou no passado. Então, a todo momento há a formação do solo. Claro que nós não podemos acompanhar isso com os nossos olhos, a olho nu, mas isso é um processo que acontece na natureza e acontece de forma lenta, é verdade, mas está sempre lá acontecendo. Então, isso foi o que nós vimos na nossa primeira aula. Falamos sobre a formação do solo. Não é isso, gente? Vocês lembram, né, que nós falamos sobre a formação do solo na nossa primeira aula. Já na nossa segunda aula, pessoal, nós debatemos, nós falamos sobre a importância do solo para os seres vivos. Esse foi o tema da nossa segunda aula que nós fizemos aqui durante esse estágio, e nós vimos a importância que o solo tem para os seres vivos. Nós vimos que, por exemplo, as principais importâncias do solo para os seres vivos, nós elencamos aqui algumas das principais. São: o habitat para animais e plantas. O solo serve de casa, serve de habitat, digamos assim, tanto para animais como para plantas. Utilização do solo para a agricultura também é um dos fatores mais importantes do solo, e também a utilização do solo para a construção civil. Vocês lembram que nós falamos tudo isso, falamos de forma bem detalhada cada item desses aqui que nós acabamos de citar, cada parte aqui, sobre essa grande importância que tem o solo para a vida de todos os seres vivos. E esses solos, nós sabemos que esses solos,
a importância dos solos, a utilização do solo para essas diversas áreas, construção civil, agricultura, como habitat para animais e plantas, né? E nós vimos tudo isso. O solo, inclusive, ele é muito desenvolvido na agricultura, nós sabemos muito bem disso, na construção civil, para a construção de casas, de edifícios, enfim, o solo ele é uma riqueza que a natureza nos proporcionou, né? Então, todos os tipos de solo eles são importantes para os seres vivos, para o ser humano e para os seres vivos. Todos os tipos de solo têm a sua importância, mas a depender do tipo de cada solo, ele serve para diversas utilizações. Que nós vimos também que existem vários tipos de solo. Por exemplo, solo arenoso. Nós vimos aqui, nós falamos sobre o solo arenoso, que é um tipo de solo que não é muito favorável, por exemplo, para a prática da agricultura, pois é um solo que é pobre em nutrientes, né? E possui muita areia na sua composição, né? Nós falamos isso sobre o solo arenoso, que tem essas características aqui. E nós vimos também que existe o solo argiloso, que é aquele solo que já é mais rico em nutrientes. Esse solo possui muitas partículas, por exemplo, de argila, absorve, tem a característica de absorver muita água, esse tipo de solo. Por isso, esse tipo de solo ele pode ser mais utilizado para atividades agrícolas, né? Porque já tem características diferentes do solo arenoso, né? O solo argiloso ele já conserva mais água, ele já é mais rico em nutriente do que o solo arenoso. Por isso que esse tipo de solo, o solo argiloso, ele já é mais utilizado na questão da agricultura. E na questão também da construção civil, o solo argiloso ele é de grande importância também, né, pessoal? Não sei se vocês lembram, mas a gente falou dessa importância do solo argiloso para a construção civil, como por exemplo na fabricação de tijolos, né, na fabricação de telhas, de azulejos, pisos cerâmicos. Então é um solo bastante utilizado, esse solo argiloso. Nós lembramos, pessoal, que aqui nós estamos fazendo apenas um apanhado do que já foi dito, né? Nós estamos vendo aqui que nós estamos fazendo um apanhado do que foi dito na aula número 2, né? Que fala sobre a importância do solo para os seres vivos. Então, nós estamos fazendo um breve apanhado, né? Uma breve revisão, porque na verdade o conteúdo, aquilo que nós temos preparado, ele já foi todo passado para vocês lá na nossa segunda aula. Aqui nós estamos falando de uma forma bem resumida, bem sucinta, né? Então, a argila é uma substância a argila é uma substância com partículas muito pequenas. Ela tem essa característica de agregar as partículas umas nas outras, né? Ficar um material bem mais consistente, bem mais firme, porque acontece uma ligação, liga-se essas partículas com facilidade umas nas outras, né? Por isso, esse tipo de solo, o solo argiloso, ele é bastante usado na construção civil. Certo, pessoal? Então, nós
estamos vendo aí a importância dos solos para os seres vivos. Esse conteúdo ele foi desenvolvido na aula número 2 desse estágio. E nós falamos também na aula número 2 sobre outro tipo de solo que é bem importante para os seres vivos, que é o solo orgânico ou solo humoso, como é conhecido. Solo orgânico ou humoso. Esse solo ele é bastante fértil. É o solo mais fértil que existe. Ele tem uma característica na sua cor, ele tem a cor mais escura, né? Falando nas cores, pessoal, é até bom a gente relembrar aqui que dá até para perceber, para gente não esquecer sobre a coloração desses solos. Por exemplo, o solo arenoso, ele é mais branco, ele tem a coloração mais clara. Então, quando a gente vê um tipo de solo, uma região onde o solo, a predominância dessa cor mais clara, provavelmente, se for fazer um estudo mais detalhado daquele solo, a gente vai ver que aquele solo ele é um solo é um solo que tem areia na sua composição, mas areia é um solo arenoso na sua grande maioria. Se a gente perceber a coloração avermelhada no solo, provavelmente aquele solo tem mais em grande quantidade a argila. Então aquele solo ele tende para ser um solo argiloso, é o que é mais avermelhado. E aquele solo que tem a coloração muito escura, a gente tende para ser um solo orgânico, um solo humoso, né? Então é uma dica aí pra gente saber aí como identificar. Claro que é necessário fazer estudos sobre o solo para realmente identificar quais são, que tipo de solo é aquele, quais são suas características. Há todo um estudo para isso. Eu estou falando na questão para a gente identificar e ver que nessas partes do solo que tem essas colorações, aí provavelmente a maioria que compõe esse solo, na coloração clara, arenoso, na coloração avermelhada, argiloso, e na coloração bem mais escuro é um solo orgânico. Lembrando que o solo orgânico é o mais fértil de todos e é o mais aconselhado para o desenvolvimento da agricultura. Tá certo, pessoal? Então, isso aí nós vimos na segunda aula, né? A importância do solo para os seres vivos. Estamos fazendo aqui uma revisão desse material que nós passamos para vocês. Então, na segunda aula, a gente falou aí sobre a importância desse tipo, a importância do solo para os seres vivos. Lembre que eu mostrei aqui imagens para vocês de exemplos de solo arenoso, de solo argiloso, de solo orgânico. Eu mostrei imagens e a gente falou bem de forma específica. Pessoal, a gente foi dando continuidade às aulas e agora a gente chega na terceira aula do nosso estudo, do nosso estágio. E na terceira aula nós falamos sobre problemas que afetam o solo. Esse foi o tema da nossa terceira aula que nós falamos aqui. Problemas que afetam o solo. Então, para a gente ver que existem inúmeros problemas que afetam os solos. Vários problemas que degradam o solo, que
acabam com a fertilidade do solo, deixa o solo inapropriado, por exemplo, para a agricultura, para outros fins também. Mas a gente vê que são vários problemas que afetam o solo. Eu citei 5 aqui, mas é claro que tem mais de 5. São vários os problemas que afetam o solo. Mas se vocês acompanharam, se vocês viram na nossa aula que nós fizemos, na nossa terceira aula, vocês viram que a gente falou de forma bem específica, de forma bem detalhada sobre esses cinco problemas que eu citei aqui que afetam o solo. Foram eles: desertificação, arenização, erosão, salinização e poluição. Então eu citei esses 5 aqui. Nós falamos aqui um por um, nós detalhamos aqui quando é que ocorre a desertificação, por que ocorre. Eu mostrei imagens aqui para vocês sobre desertificação, arenização, erosão, salinização, poluição. Mostrei imagens aqui, né, para esclarecer realmente mais sobre essa questão, sobre esses problemas que infelizmente afetam o solo e consequentemente afetam todos os seres vivos, né? Desertificação, por exemplo, é onde se encontram solos praticamente praticamente a paisagem que se obtém é uma paisagem que parece um deserto. Isso ocorre também por conta do desmatamento, que é o principal fator que traz vários prejuízos para o solo. O principal fator que afeta o solo é o desmatamento, né? Arenização, nós falamos também, é quando se forma bancos de areia sobre o solo, e tanto na desertificação quanto na arenização, esses solos ficam praticamente impróprios para a agricultura, porque o solo perde os seus nutrientes. Nós falamos sobre a erosão também, que é um fator inclusive aumentado. A erosão é um fator, é um fenômeno, melhor dizendo, que ocorre na natureza, e é um fator natural, é um fenômeno até natural da natureza. Só que o ser humano, o homem, ele acelera esse fenômeno da erosão, tá certo? E é isso que causa muitos problemas. A erosão é um dos piores problemas que pode afetar o solo. Vocês lembram que eu mostrei imagens de erosão, mostrei para vocês, né, mostrei as imagens do que a erosão pode, o que a erosão pode acarretar no solo e na vida dos seres vivos. Então, pessoal, e também fazer a ligação da erosão com o desmatamento, porque a vegetação, ela serve de escudo, ela serve de cobertura para o solo, como nós falamos aqui. E quando se tira esse escudo, quando se tira essa proteção, o solo vai estar muito exposto, às águas da chuva, né? E ao sol, ao vento. Isso tudo causa erosão. E a erosão, ela vem e arrasta, na verdade, tudo, e aí forma grandes crateras, né? Isso tudo, e inclusive em áreas habitadas, pode até desprender barrancos e atingir casas, atingir pessoas. Enfim, é um problema bastante sério que pode
também afetar o solo e afeta o solo bastante. Problema esse é que através da irresponsabilidade do homem, esse problema ele acelera cada vez mais e traz mais prejuízos para os seres vivos, traz mais prejuízo para todos os seres humanos. Falamos também sobre a salinização, é onde se planta, se usa muito irrigação e com o passar do tempo aumenta-se os sais nesse solo e o solo fica praticamente inútil. Não se utiliza aquele solo porque a quantidade de sais minerais é imensa, chega até formar uma crosta sobre o solo, uma crosta que é realmente de sal sobre o solo, e chega a se formar essa crosta e naquele local onde se forma essa crosta, aquele solo ele fica inutilizado, ele fica inútil, porque realmente tem um excesso muito alto de sais minerais. Então isso é a salinização, que também é um problema que afeta o solo. E por último, esses 5 problemas que nós elencamos aqui, que nós trouxemos aqui para a nossa análise, isso foi na aula de número 3, nós falamos sobre a poluição. A poluição, nós sabemos que a poluição ela acontece tanto pelo uso excessivo na agricultura de agrotóxicos, de defensivos, de fertilizantes, né? Como também acontece, por exemplo, no descarte irregular do lixo das cidades, principalmente das grandes cidades, por exemplo, na formação dos tão famosos lixões, né? O lixão que todo mundo já ouviu falar. Tem a questão também dos aterros sanitários. E isso tudo são formas de poluição que afetam o solo. Na questão da agricultura, onde se usa muito agrotóxicos, defensivos, para que possam proteger as plantações, das pragas e para que não venha acarretar muito prejuízos para os grandes agricultores. Então eles usam bastantes agrotóxicos, bastante defensivos, bastante fertilizantes também. Isso tudo vai poluindo o solo, isso tudo vai contaminando cada vez mais o solo. A questão do lixão não é diferente, da mesma forma o lixão, os aterros sanitários também vão contaminar, vão poluir o solo onde ocorre esse descarte de lixo, né, pessoal? Então nós vimos essas questões aqui bem claramente na aula número 3. Aqui a gente só está revisando de forma bem rápida sobre o que nós vimos nas aulas anteriores. Esse problemas que afetam o solo, foi o tema da nossa terceira aula, não é isso, pessoal? Então, isso tudo nós falamos, nós adentramos, né, na nossa terceira aula, e nós falamos de forma bem clara e vimos aí que são vários fatores, vários problemas que afetam o solo. Tá certo, pessoal? Então, a gente só está fazendo aqui uma rápida revisão sobre o que nós vimos durante essas últimas 5 aulas. Na aula de número
4, na aula de número 4 do nosso estágio, nós falamos sobre a conservação e o bom manejo do solo. Esse foi o tema da nossa 4ª aula, né? Que vocês nos acompanharam, a gente viu aí que a conservação e o bom manejo do solo faz toda a diferença para se produzir melhor, para cuidar mais do solo, haja vista que o solo é uma fonte de vida para todos os seres vivos, né? E nós vimos aí, nós falamos aí que o principal problema que afeta o solo é a erosão, né? A gente viu aí que existe algumas práticas para o bom manejo desse solo. Nós falamos das práticas que são rotação de cultura. Vocês lembram, pessoal? Nós falamos sobre a rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? Para relembrar aqui a todos vocês, a rotação de cultura é quando se planta culturas diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui como eu dei na aula. Esse ano eu vou plantar milho, ano que vem eu planto feijão. Porque se você plantar uma cultura só, se você plantar somente a mesma coisa todos os anos, aquilo vai empobrecendo o solo. Aquele solo vai perdendo seus nutrientes. Nós falamos sobre o plantio de adubos verdes. Os adubos verdes são algumas plantas que têm características de através das suas raízes, de penetrar no solo e fazer com que esse solo seja renovado, fazer com que esse solo possa recuperar alguns de seus nutrientes, enfim. Falamos também sobre o plantio direto, onde não há utilização de arados, não há utilização não é necessário, por exemplo, revolver a terra. Esse é o plantio direto. E além do mais, também se coloca uma camada, digamos assim, de palha sobre o solo, justamente para impedir. Eu tenho até aqui, vou mostrar ainda essa imagem, falando sobre exemplo de plantio direto. Foi essa imagem que eu mostrei na aula. Viu? Essa imagem. Aqui está a plantação e aqui está a parte do solo que deveria ficar exposta. E se essa parte ficasse exposta, esse solo iria se degenerar, iria perder nutrientes, mas esse solo está coberto por essa camada de palha. Essa camada de palha ajuda o solo a absorver mais água, protege o solo também, protege mais o solo dos raios solares, do vento, ou seja, evitando a erosão também deste solo. Então, pessoal, eu mostrei essas imagens, nós vimos aqui na nossa 4ª aula que falava da conservação e do bom manejo do solo, justamente esse exemplo de plantio, que é o plantio direto, né? Que é aquele plantio que não se usa arados, não se usa máquinas para revolver a terra, ou que se use, mas use minimamente, né? E aí, por isso que, e também falando da conservação do solo, nós vimos que uma das práticas mais importantes da conservação do solo é evitar o desmatamento. E se conserva um solo rico, um solo fértil, conserva o solo com as características que a natureza nos deu, digamos assim, protegendo a vegetação, fazendo plantações sustentáveis, fazendo plantações equilibradas, que não desgastem o solo, que não leve o solo à sua ruína total, que não leve o solo à improdutividade, mas que mantenha as características de um solo fértil, de um solo sadio. Então nós falamos sobre tudo isso, Então
cada solo nós sabemos que tem as suas particularidades. Então, cada solo também precisa de um estudo mais aprofundado também, para a gente ver o que se pode fazer para melhorar a conservação daquele tipo de solo, né? Porque nós devemos entender bem isso, pessoal. E nós falamos inclusive nessa aula sobre a conservação e bom manejo do solo, e nós falamos justamente sobre isso, que é necessário estudar as particularidades de cada solo para, de acordo com as suas particularidades, intervir de forma positiva para que se possa conservar aquele solo nas suas melhores características. Porque nós vimos aí que o solo não é tudo igual, né? Existem vários tipos de solo, e esses solos têm as suas peculiaridades, ou seja, têm as suas características, e exigem cuidados também diferenciados. Nós vimos isso na nossa aula, e aqui nós só estamos aqui passando para vocês. Nós só estamos fazendo um resumo aqui muito breve em relação a isso. Nós falamos também sobre o plantio em curva de nível. Vocês lembram, né, pessoal? Vocês devem lembrar disso que a gente falou nessa quarta aula. O plantio em curva de nível, principalmente em terrenos íngremes, em terrenos de ladeira, que a gente falou sobre isso. A curva de nível ajuda. A curva de nível, ela funciona como um empecilho que diminui a velocidade das enxurradas, e diminuindo a velocidade das enxurradas, obviamente não vai causar erosão, não vai desgastar o solo, não vai abrir crateras no solo, que isso se formar erosão. Mas se não fazer a curva de nível em um solo íngreme, a tendência é que a enxurrada desça com força e aí arraste tudo, provoque erosão, né, bastante séria neste solo. E também a questão principalmente nas áreas de solo onde é mais íngreme, né, onde é mais alto, onde é como se fosse uma ladeira subindo ou descendo, nós vemos a importância também da vegetação, para que eu mostrei até um esquema para vocês. Não sei se vocês lembram, na nossa aula eu mostrei um esquema da importância da vegetação nessas áreas, para que se possa conservar, para que se possa proteger o solo das erosões, porque a erosão é um dos principais problemas que afetam o solo. Então, por isso, pessoal, nós vimos aí que tanto o plantio direto quanto o plantio em curva de nível ajudam a conservar o solo. Então é importante, não, quando a gente vai plantar, quando a gente vai fazer alguma utilidade do solo, primeiro a gente tem que dar uma analisada, a gente tem que pesquisar sobre que tipo de solo onde nós estamos trabalhando, e se esse solo é rico em nutrientes, se é pobre em nutrientes, o que exige para que se mantenha, para que se conserve a fertilidade desse solo. Então existe uma gama de cuidados que nós devemos ter para que possamos conservar o solo, e porque conservando o solo e manejando o solo, tendo bons manejos do solo, com certeza quem vai ganhar são todos os seres vivos, quem vai ganhar, todos os seres humanos, todo o planeta Terra vai ganhar com o bom manejo do solo e com a conservação do solo. Tá certo, pessoal? Então, foi sobre isso que nós falamos na nossa quarta aula: conservação e bom manejo do solo. Foi isso que nós falamos na nossa quarta aula. E nós falamos de uma forma bem simples, para que vocês pudessem
realmente entender a importância que se deve ter em relação à conservação e o bom manejo do solo. Porque é necessário que se maneje o solo, né? Mas se maneje tomando os devidos cuidados com o solo, para que a gente possa, para que nós possamos fazer o aproveitamento daquele solo de forma responsável, de forma sustentável, para que aquele mesmo solo possa nos oferecer benefício por muito mais tempo, né? Então, pessoal, como eu já falei aqui no início da aula de hoje, e também depois já falei, eu volto a repetir aqui para vocês, nós estamos sintetizando, ou seja, nós estamos resumindo aqui, fazendo uma revisão geral de tudo que nós vimos nas 5 aulas anteriores que nós tivemos aqui. Nós já vimos aí até a 4ª aula, nós já revisamos aí até a 4ª aula, nós vimos. Então, pessoal, nós estamos fazendo aqui uma revisão. Essa revisão, ela é rápida, mesmo porque nós já debatemos durante as aulas sobre esses temas que nós escolhemos para estar passando para vocês. Então, hoje, aqui na nossa 6ª aula, nós estamos apenas fazendo uma revisão, um apanhado de tudo aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, tá certo, pessoal? Então vamos relembrar o que nós vimos na aula de número 5. Aula de número 5. Na aula de número 5, o tema era o seguinte: conhecendo o solo da região e seus aproveitamentos. Foi sobre esse tema que nós estudamos, que nós vimos, que nós falamos na nossa 5ª aula do nosso estágio. E nessa aula nós falamos sobre os aproveitamentos que fazem no município onde eu resido. Eu falei para vocês, município de Antônio Gonçalves, no estado da Bahia. Eu falei para vocês algumas características do município de Antônio Gonçalves, que é um município, mesmo que ele está ali encravado no chamado polígono da seca, ele está ali encravado no semiárido nordestino, semiárido baiano, mas o município de Antônio Gonçalves ele foi agraciado pela natureza aí, porque é um município que tem a maioria de seu solo é fértil. Tanto é que se fazem usos de diferentes formas do solo, se aproveita deste solo de diferentes formas. Por exemplo, a plantação de hortaliças, tanto no interior do município de Antônio Gonçalves, como também na própria sede do município. Eu falei para vocês, eu mostrei até imagem de plantação de hortaliça lá na sede do município de Antônio Gonçalves, onde eles aproveitam o solo. Eu falei também da questão de um povoado de Salgada, onde os pequenos produtores de hortaliça receberam o selo de produto orgânico, que é um selo que é concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e credenciado pelo Inmetro. Eu falei isso para vocês, a gente falou um pouco em relação a isso, né? Que a gente falou que mais produtores deveriam buscar esse selo, porque esse selo é a garantia que naquela produção, naquelas hortaliças,
não houve uso de agrotóxicos, não houve uso de nenhum defensivo, não houve uso de nada que fizesse mal aos seres humanos, nem tampouco fizesse mal ao solo, que poluísse o solo, né? E nós vimos também que na nossa região, no nosso município, existem plantações de fumo, plantações de cana-de-açúcar num povoado quilombola do município de Antônio Gonçalves, onde se cultiva cana-de-açúcar, mesmo em pequena escala, cana-de-açúcar para produção de rapadura, que é vendido no próprio município. A gente falou em relação a isso, a gente falou das plantações, as pequenas plantações que se fazem de feijão, e a gente falou também da questão do uso principalmente do solo, do aproveitamento do solo argiloso, onde se fabrica, por exemplo, telhas. A gente falou na questão da alvenaria, que é um tipo de tijolo que é feito com esse tipo de solo, depois é colocado no fogo, é queimado. A gente falou do aproveitamento do solo também na questão da construção civil, na fabricação do adubo, que é muito comum, né, no nosso município. Então, isso tudo, e a gente falou também dos tipos de solo que estão presentes no município de Antônio Gonçalves. Existe a maior parte arenoso, mas existe também outra parte argiloso e também uma pequena parte que é solo orgânico também, que é um solo mais fértil. Nós falamos sobre isso. Nós falamos também na questão que na nossa região, que são nos municípios vizinhos, a gente abrangeu essa região, os municípios que são mais vizinhos. A gente viu também que há extração de calcário para a fabricação de cimento, para a fabricação de brita, né? Há extração também de granito, né, em outro município vizinho. Isso tudo tem impacto também no município o qual eu resido, que é o município de Antônio Gonçalves. Então se aproveita, isso nós vimos na nossa quinta aula que nós fizemos, que é conhecendo o solo da região. Nós adentramos no solo da região e também no que se aproveita. Nós vimos aí que existe vários tipos de aproveitamento, na nossa região, né? Nós falamos tudo isso, nós vimos, nós debatemos em relação a isso. Nós vimos também que além de plantação de hortaliça, pequenas produções principalmente na agricultura de subsistência, né? A agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que se planta somente para o sustento, e ali separa o que é para o sustento da família, e aquele pouco que sobra é vendido diretamente nas feiras livres, no próprio município, e é o aproveitamento maior que existe no nosso município, na nossa região, né? E a gente falou sobre tudo isso na nossa aula. Nós falamos sobre tudo isso, também o aproveitamento do solo na questão de pequenas pastagens para a criação de gado, né? Então isso tudo, esse tipo de aproveitamento do solo se faz na nossa região, tanto no município de Antônio Gonçalves, que é o nosso município onde nós residimos, ou seja, onde nós moramos, e também nos municípios aqui que são vizinhos do nosso município, né? São solos, como eu falei para vocês, mesmo fazendo parte do semiárido baiano, semiárido nordestino, mas o município de Antônio Gonçalves, eu falei até para vocês que na região e aqui é conhecido como o oásis do sertão, porque realmente foi agraciado por possuir
por possuir solos férteis que dá para produzir, que dá para ser aproveitado de várias formas. E isso se faz, infelizmente, em pequena escala, né? O solo do nosso município ele é aproveitado hoje em pequena escala, praticamente só na agricultura familiar ou então na agricultura de subsistência, né? Mas se houvesse incentivo, se houvesse alguns projetos que incentivassem o agricultor, incentivasse a usar esse solo, claro, com racionalidade, com responsabilidade, se aproveitasse, era um município que tem um potencial muito, muito grande em relação ao aproveitamento dos solos. Certo, pessoal? Então nós vimos aí, nós conhecendo, esse foi o tema da nossa aula de número 5, conhecendo o solo da região e seus aproveitamentos. Nós conhecemos o solo que compõe a nossa região e falamos sobre o aproveitamento que se faz deste solo. Então, pessoal, e assim nós vimos na quinta aula. Então, gente, nós fizemos aí esse apanhado para vocês da primeira aula, da segunda aula, da terceira aula, da quarta e da quinta aula do nosso estágio. Nós fizemos esse apanhado aí para vocês nessa sexta aula, para que se possa absorver, digamos assim, mais esses conhecimentos. São conhecimentos importantes sobre o solo que todos nós, seres humanos, devemos ter e devemos procurar cada vez mais se aprofundar nessas temáticas, nesses assuntos, nesses conteúdos, procurar aprender mais do solo. Afinal de contas, eu digo isso sempre, afinal de contas, nós moramos no solo, nós estamos sobre o solo em todo o tempo, e nós precisamos conhecê-lo melhor. Então, estas aulas, esse estágio, nós fizemos com esse intuito, o intuito de passar um pouco mais de conhecimento em relação ao solo. Por isso que o tema geral, o tema principal dessas nossas aulas foi o estudo do solo, né? Então nós procuramos, dentre essas 6 aulas que nós estamos encerrando, nós procuramos apresentar para vocês um amplo conhecimento, mesmo que de forma simples, mas um conhecimento conhecimento firme sobre o solo, e dizendo a vocês que procurem conhecer, procure aprofundar mais os conhecimentos de cada um de vocês em relação ao solo, para que nós possamos ser cidadãos conscientes, né? Cidadãos que saibam cuidar do solo, para que nós possamos ser seres humanos racionais e possamos cada um de nós fazer a nossa parte. E quando se passa a conhecer mais do solo, a gente passa a ter uma visão melhor e passa a ter um cuidado especial sobre o solo. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a colaboração de todos vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve comigo nessas 6 aulas, né, falando, conhecendo
mais sobre o solo. E eu agradeço demais a todos vocês, né, por tudo, pela colaboração, pela força. Espero poder ter contribuído em alguma coisa em relação ao conhecimento de vocês sobre o solo, tá certo? Então, muito obrigado mesmo por tudo, e nós encerramos aqui a nossa aula, encerramos aqui esse cronograma que nós preparamos, agradecendo. Muito obrigado, eu sou grato a todos vocês, né? E até assim a próxima, né? Onde nós iremos nos encontrar e iremos estar em outra ocasião, com certeza, falando mais sobre algum tema bastante, com certeza, interessante para todas as nossas vidas, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.